Muito obrigado, Renata, Martônio, por esse pedido que vocês fizeram para a gente estudar os sacramentos, né? Então é um momento assim, muito especial. Quando a gente faz o encontro de casais, a gente se propõe a se aproximar mais de Jesus Cristo, encontro de casais com Cristo. E então, celebrar os sacramentos fica sendo uma opção muito própria, muito específica de quem está querendo entrar de verdade dentro desses sacramentos. O matrimônio é um dos sacramentos e que muitas vezes as pessoas, cada vez mais acontece isso, né? Dos casais. Papa Francisco insiste muito nesse ponto, né? Falando na Amoris Laetitia, aquele documento sobre o amor na família, falando da necessidade de receber o sacramento do matrimônio, se preparar para ele, antes de fazer o casamento, ele recomenda isso, né? Não esqueçam de dizer aos noivos, ele fala para os padres, não esqueçam de dizer aos noivos de colocarem nas mãos da misericórdia de Deus a sua vida, como os pecados, os erros, as falhas que possam ter acontecido antes de casar. Mas o sacramento que falta agora para a gente é o da reconciliação. Tem outros nomes também. O mais comum que a gente usa é o sacramento da confissão. Mas a confissão não é só. A confissão é só aquele momento em que a gente declara os próprios pecados, que a gente reconhece os pecados e declara perante o ministro da igreja, né? O padre. Mas pode ser sacramento da penitência, que é a mudança de vida, sacramento da reconciliação com Deus, sacramento do perdão, da confissão ou da conversão. Esses são os vários nomes que o catecismo da Igreja Católica propõe para que a gente se entenda bem aí, né? O amor de Cristo veio enviado pelo Pai para anunciar a misericórdia de Deus. Eu gosto de destacar sempre, mesmo quando eu estou ali presidindo a celebração, eu estou atendendo as confissões, né, como a gente fala, celebrando com os penitentes a reconciliação. Então, lembrar aqueles momentos muito particulares que Jesus quis usar para falar sobre esse sacramento de reconciliação e de perdão. Então, eu vou lembrar só esses dois, então eu queria falar com vocês, né? Primeiro, é o do filho pródigo. Vocês ouviram dentro do próprio encontro uma reflexão sobre o filho pródigo. Vocês são questionados, né, a ver como é que o pai do filho pródigo age e se a gente concorda com isso, né? E Jesus, quando faz a explicação do filho pródigo, ele está mostrando como é que Deus age e como é que a gente também deve agir uns com os outros. O sacramento da reconciliação é isso, né? O filho que sai de casa, vai embora, o pai entrega a ele metade da herança da família, né? São 2 filhos, então metade é daquele que está indo embora, o filho mais novo. E ele vai, leva tudo, gasta tudo, desperdiça tudo, esbanja tudo, por isso esse título de pródigo é por isso, né? É o filho que esbanja toda a riqueza que o pai entregou para ele, até que chega aquele momento em que ele não tem mais com que se sustentar e ele tem que começar a trabalhar. E aí ele vai procurar trabalho, diz o texto lá, é São Lucas capítulo 15, que é versículo 11 em diante, que o Jesus narra para nós, em Lucas, esse sacramento da reconciliação. E Jesus fala então, né, que o filho, quando não tinha mais nada, ele foi procurar trabalho numa fazenda, tomar conta dos porcos. Para o judeu, principalmente, tomar conta dos porcos era uma coisa muito degradante. E ele, naquela situação, diz o texto da parábola, ele queria se alimentar com a comida dos porcos e não podia. Então, ali naquela situação, ele para e começa a pensar, né? Pensar no que ele tinha perdido. Pai, na casa do meu pai, até os empregados têm pão, têm alimento com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar. E aí ele se levanta
e vai procurar o pai. E é interessante isso, né, para falar dessa misericórdia de Deus diante dela, que a gente vai pedir perdão. Misericórdia de Deus quando o filho está voltando, capengando, devagar, descalço, sem roupa adequada, sem nada, e vai vindo longe, o pai o reconhece e corre ao encontro dele. Corre e o abraça, e o beija. Ele começa a falar aquilo que ele tinha preparado antes. Eu não mereço mais ser teu filho. Recebe-me como um dos teus empregados. Ao menos eu vou ter comida. E o pai não quer empregado, ele quer o filho de volta. E é assim que ele trata o filho. Ele manda fazer, preparar a roupa para ele, o banho, os sapatos, um anel no dedo, a dignidade de filho. E aí então faz uma festa, um banquete. Aquele novilho gordo que fala na parábola é aquele animal que era reservado para uma grande ocasião. E ele então manda matar o novilho gordo para fazer esse banquete, porque o filho voltou. Não vamos entrar nos outros detalhes aí não, porque o importante agora é a gente fixar aqui a atitude do pai, que é pai de misericórdia, que se abre para a gente, para receber todo o bem que precisa, e o filho que está voltando. Então, esse é primeira parábola que o Jesus conta para falar do perdão. A segunda passagem não é uma parábola, é um fato. Jesus foi abordado pelos judeus que queriam apedrejar uma mulher e foram perguntar para ele: o que você acha, Jesus? Ele tinha sempre umas posições contrárias aos mandamentos antigos lá dos judeus. Manda matar, manda apedrejar. Isso, Senhor. E aí Jesus pergunta aquela famosa: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. E ninguém teve coragem de fazer isso. Eles foram embora, deixaram a mulher lá na frente de Jesus, e Jesus começou a conversar com ela. Ninguém te condenou, mulher? Ninguém, Senhor. Eu também não te condeno. Não peques mais. Então, Jesus, quando encontra com ela sozinho, né, nessa intimidade com ela, Jesus não a condena, mas não é só isso. Jesus propõe para ela um futuro diferente, um futuro melhor, um futuro sem pecado. E a recomendação que ele faz é isso: não peques mais. A igreja dá o sacramento mediante essas condições, de fazer um exame de consciência, de reconhecer as próprias faltas, o próprio pecado, de se arrepender e pedir perdão desses pecados. Esse é o ato de contrição que a gente tem que fazer, é o pedir perdão pelos erros que a gente fez. E é assim que Jesus age conosco, né? Chama os que estão perdidos, como a ovelha perdida, que põe no ombro com carinho, e traz mais alegria por esse pecador que volta do que pelos justos, né? Pelos que não pecaram e que não se afastaram dele. Seja essa, então, a intenção e compreensão desse sacramento da reconciliação.